O visual da maioria dos inquisidores é bem legal, isso eu acho que todo mundo concorda. Porém, algo que provavelmente vocês discordam ou nunca pensaram sobre é que eles são muito fracos. Olha, já passou do tempo de nós expormos esses inquisidores pelo que eles são de verdade, que é um bando de usuários do sabre de luz que estudam bastante, mas que são uns fracotes. E eu incluo nisso aí aquele inquisidor lá de Rebels, o Grande Inquisidor, eu incluo ele nisso aí. Ele também é um fracote. E a primeira indicação de que eles nunca foram grandes coisas é exatamente em Star Wars Rebels, onde nós vimos o que seria aí, né, o Grande Inquisidor, o mais forte de todos, mas que perdeu uma luta contra o Kanan Jarrus, que não passava de um Padawan, e contra o Ezra Bridger, que era menos ainda que um Padawan. Vale lembrar que o Kanan Jarrus, galera, ele não sabia nada sobre a força, sobre como é ser um Jedi. A mestra dele morreu quando ele era pré-adolescente, lá durante as Guerras Clônicas. E desde então, ele não tinha sido treinado por mais ninguém. Então, o que ele tinha para ensinar ao Ezra Bridger quando ele pegou o Ezra para ser o Padawan dele? Ele não sabia nada, mano, não sabia nada. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que tá no segundo ano aí da escola e transformar ele em professor. O que ele vai ter pra ensinar? Nada. E mesmo assim, o tão temível Grão Inquisidor foi derrotado. Isso não significa que eles não eram bons também em matar alguns Jedi. Relógio parado está certo 2 vezes pelo menos por dia. Só que eles eram bons sim em matar Padawans, porque vamos lembrar bem que a maior parte dos Jedi mais poderosos haviam morrido durante as Guerras Clônicas, ou quando a Ordem 66 foi executada, que aí realmente rolou o expurgo Jedi. Então sim, por mais que o Inquisidores acabaram matando alguns Jedi, talvez até mesmo um ou outro mestre Jedi, a maioria dos outros eram apenas Padawans. E para matar esses Jedi menos poderosos aí, eles também estudavam bastante sobre as técnicas e habilidades que cada um deles tinha. Também vale lembrar que os Inquisidores tinham acesso aos arquivos Jedi, com as técnicas e formas de luta deles, e podiam estudá-los tranquilamente com a permissão do Palpatine. Inclusive, os Inquisidores, antes deles se tornarem Inquisidores, eles eram Jedi. Mas o Imperador foi lá, bateu um lero com os caras e virou eles para o lado negro da força. E a prova que os Inquisidores estudavam tanto é que quando o Grão Inquisidor lutou pela primeira vez contra o Kanan Jarrus, ele identificou rapidamente a forma que o Kanan lutava. Interessante. Parece que foi treinado pela mestra Jedi Depa Billaba. Como? Em lutas em recintos fechados, a ênfase de Billaba era sempre na forma 3, que você conseguiu rebaixar a um nível ridículo. Só aí já dá pra gente perceber que os Inquisidores eles tinham um conhecimento muito profundo sobre cada forma de luta dos Jedi. Eles não eram bons, eles estudavam muito, e estudar muito nem sempre significa que você vá se tornar bom naquilo. E sobre o Palpatine virar esses Jedi aí para eles se tornarem Inquisidores, o Imperador pegava Jedi fraco porque ele não queria ter nenhum problema com os Inquisidores de uma possibilidade aí deles se voltarem contra o Império. Ou seja, os Inquisidores não eram um problema nem para o Palpatine, nem para o Vader. E falando no Vader, todo lugar que eu olho, incluindo aí no jogo Jedi Fallen Order, que os Inquisidores morrem de medo de não só morrerem pelas mãos do Vader, mas também de falharem uma missão dada por ele. Inclusive o Darth Vader treinou essa galera e chamava eles de patéticos. Tamanho o respeito que o Darth Vader não dava a eles. E caso você esteja se perguntando, eles não eram Sith. Os Inquisidores não eram
Sith, porque só pode ter 2 Sith, um mestre e um aprendiz. Mas o que você pode fazer é assistir a esse vídeo aqui, onde eu falo algumas curiosidades que você pode não saber sobre o Obi-Wan Kenobi.